Essa é a torta de maçã que eu vendo na minha confeitaria e vou ensinar como é que eu faço ela nesse vídeo. Para fazer a base dela eu uso farinha, no caso eu vou usar 1 kg de farinha, 4 pitadas de sal, aí eu uso 500 gramas de margarina. No caso a receita é bem simples, é sempre metade. Se eu uso 1 kg de farinha, eu uso 500 gramas de margarina. Aí eu uso 200 gramas de açúcar e 4 gemas. E aqui é só misturar com a mão mesmo. É um processo bem chato de se fazer. Tem que estar com a mão bem limpa, não pode esquecer de limpar bastante a mão antes de fazer isso. E misturar tudo até ficar assim meio esfarelado, como se fosse uma farofa. Aí depois que tiver tudo misturado, é só colocar as gemas. E a massa ainda vai continuar seca, mesmo depois de mexer com as gemas. Depois tem que colocar um pouco de água até a massa começar a ficar bem unida, até começar a dar bastante liga assim e ficar bem unida. E quando tiver assim, bem junta, não precisa nem mexer muito, começou a juntar assim, já tá bom. É bem simples de fazer a massa. Aí com a massa pronta, eu pego um desses sacos plásticos que são parecidos com aqueles sacos plásticos de mercado onde você pega fruta. Uma coisa que eu aprendi, os resinites que a gente usa, depois que acaba sobra só esse rolo do meio, que é bem resistente e dá pra usar ele pra poder alisar a massa. É só colocar um plástico embaixo e outro plástico em cima e ficar alisando, amassando, até ficar bem fino. Como eu vou fazer uma torta de maçã grande, não pode ficar fino demais. Tem que ficar fino, mas não pode ficar fino demais. Antes eu deixava a massa bem grossa para poder ficar bem resistente, só que isso era ruim na hora de comer, a pessoa tinha dificuldade de cortar a massa da torta. Então eu faço uma massa fina, mas não tão fina assim. Aí sempre fica esses buraquinhos sobrando, eu pego a massa com a mão e vou tampando mesmo. Depois que a massa estiver totalmente esticada na base, tem que furar com os garfinhos. Tem que furar com os garfinhos para não acumular ar embaixo e ela vai ficar curvando para cima. Aqui é uma técnica que eu faço de resinitar e deixar dentro do congelador por um tempo, porque isso deixa a massa bem dura. Mas não é obrigatório, dá para poder usar sem precisar fazer isso. Essa parte é um pouquinho chata de ter que desenformar ela, porque é uma massa bem frágil e ela quebra muito fácil. Bem, algumas dicas é você virar de cabeça para baixo para poder tirar, mas às vezes a lateral gruda, então tem que passar uma faquinha para poder soltar. Pode ser que parte da massa se quebre, mas também não tem problema, porque uma das dicas minhas para fazer essa torta é usar uma embalagem que tem o mesmo tamanho da forma, porque assim quando ela se quebrar ela não vai se expandir, não vai ficar saindo. Porque antes eu usava uma embalagem maior do que a base da torta, então quando a torta se quebrava ela começava a ficar se espalhando e ficava muito feio, destruída. Mas quando a embalagem tem o mesmo tamanho da forma, não tem nem problema dela se quebrar, porque a própria embalagem já vai manter ela no lugar. Aqui dá pra ver que ela tá toda quebrada, eu simplesmente encaixo os pedaços que saíram de volta e dá pra usar perfeitamente, porque vamos cortar depois mesmo, então não vai fazer diferença. Aí pro recheio eu uso uma caixinha de leite condensado. Eu uso 2 colheres de amido de milho. E eu misturo amido de milho com leite condensado para poder dissolver o amido de milho todo. Com o amido de milho já dissolvido, aí eu coloco o leite. Aqui eu coloco 240 gramas de leite e 2 gemas. Depois de colocado tudo ali, é só misturar e levar ao fogo. Quando você começa a mexer no fogo, ela começa a ficar assim, vai engrossando aos poucos. E rapidinho ela já começa a ficar mais grossa. Aí quando começar a ficar grossa, eu jogo uma tampinha de essência de baunilha. E ela não precisa ficar mexendo muito que nem brigadeiro. Começou a ficar grossa assim, praticamente já tá pronto. Aí é só pôr num balde, num potezinho ou num prato e cobrir. Deixar na geladeira até esfriar. E quando já estiver frio, aí é só colocar na torta. Aqui é um pouco do recheio que eu tinha feito na última torta que já acabou. Aí eu vou usar ele para poder fazer essa torta aqui, que o recheio tem uma validade muito grande. O que estraga rápido geralmente vai ser a maçã e a base, que a base ela absorve a umidade do recheio e começa a ficar murcha e não fica muito legal depois de um tempo. A parte da maçã não tem segredo, você corta ela no meio. Aí vai ficar a parte que tem as sementes. Você corta mais um pouquinho para poder chegar só na parte que só tem a maçã. Aí com ela deitada assim, você vai fazendo várias rodelinhas pequenas
e cortando numa finura que você desejar. Não tem jeito certo ou errado. Eu tento deixar bem fininho. Aí eu costumo colocar na torta primeiro por fora, circulando toda a base. Eu coloco por fora circulando toda a base. Aí na hora de colocar essas fatias no meio, eu pego a fatia de maçã, coloco na esquerda, pra cima, direita e pra baixo. Aí depois eu vou preenchendo os lados internos. Aí fica assim, tá praticamente pronta. Só falta fazer a geleia de brilho pra poder passar em cima. Aí eu coloco 100 gramas de água. Pra 100 gramas de água eu coloco 2 colheres de açúcar. Coloco meia colher de amido de milho. Coloco um pouquinho de menos da metade da tampinha de essência de baunilha. O ideal seria usar a essência de baunilha transparente, mas como eu não tenho, vai essa mesma. Aí vai ficar assim um pouco escuro. Mas não faz diferença não, o sabor vai ficar o mesmo. E aqui fica pronto bem rápido. Você mexe até ela começar a ficar mais firme. E quando ela começar a ficar firme, já tá bom, já pode parar de mexer. Porque se continuar mexendo demais, depois ela fica ruim. E aqui é só passar a geleia de brilho em cima da torta de maçã e praticamente já tá pronta. Eu faço 8 cortes com a faquinha de serra pequena, que ela é a mais afiada que eu tenho aqui. E é isso. Esse é o vídeo da torta de maçã. O pessoal que compra gosta bastante, fala que é muito bom. Como faz pouco tempo que eu comecei a fazer, tem muita gente que ainda não conhece e aí acaba não vendendo tanto. Mas os poucos clientes que compram falam muito bem dessa torta.